Então, estamos aqui mais uma vez para a sexta aula, né? Eu estou gravando logo na sequência da quinta, já que eu consegui gravar a quinta em pouquíssimo tempo. Essa sexta talvez eu demore um pouquinho mais, né? O título dessa aula é a dinâmica do espaço-tempo. Como vai ficar a dinâmica do espaço-tempo nesse cenário que a gente está lidando com superfluidos. Então, eu sempre me apresento, né? Meu nome é Rodrigo. Esse mini curso ele é parte do trabalho que eu faço trabalho de pesquisa que eu faço em conjunto, em colaboração com o professor Luiz Gustavo Almeida da UFAC. E a gente sempre apresenta esses trabalhos, esses mini cursos, como parte do amadurecimento do nosso trabalho nas atividades formativas de verão da Cosmos CPPF 2025, em todas as atividades que a Cosmos CPPF nos permite apresentar. Então, nós vamos falar imediatamente sobre a dinâmica do espaço-tempo, seguindo de forma já aquecida. A gente imagina, bem, eu estou escrevendo ali um quadro vetor e um outro quadro vetor que é uma composição do primeiro, só que o primeiro deslocado. Ou seja, esses dois objetos aqui são ambos quadros vetores. Você tem o xmi e depois tem um xmi deslocado de uma grandeza infinitesimal. Então, esse primeiro quadro vetor representa um evento e o segundo representa outro evento, né? Um ligeiramente deslocado tanto no espaço como no tempo em relação ao primeiro, foi deslocado no espaço-tempo, né? Assim, a gente tem que a distância entre esses dois eventos é dada por esse elemento de linha. Esses objetos transformam-se como vetores, mas essa composição aí é um produto que transforma-se como tensor. Então, ou seja, nós temos um tensor de primeira ordem, depois nós temos um objeto que é um vetor, que é um tensor de segunda ordem, que contrai com outro tensor de segunda ordem, que é a métrica, para assim gerar esse elemento de linha genérico, né? E a partir disso, a partir dessa construção desse elemento de linha, eu posso definir um quadro vetor com uma derivada covariante a partir uma derivada que é uma derivada que nós chamamos de covariante, pois ela está corrigida considerando o transporte do vetor paralelamente a ele mesmo em um tipo onde esse vetor está sendo transportado sobre uma geodésica em um espaço necessariamente curvo. Bem, eu estou aqui evocando o ferramental, um arsenal, vamos dizer assim, o arsenal matemático lá da relatividade geral, lá da geometria riemanniana e pseudo-riemanniana, né, onde eu defino o tensor de Riemann como esse anticomputador de derivadas covariantes, e com isso eu fico com o tensor de Riemann descrito em termos dessas conexões, que são exatamente as correções, os elementos, os objetos que me dão a correção quando eu transporto o vetor paralelamente a ele mesmo. Então, quando eu faço uma contração aqui no tensor de Riemann, eu encontro um tensor de Hit, como eu estou representando aqui, e uma contração com uma métrica mitral escalar de Hit. Nesse sentido, eu posso escrever quem são as conexões em termos das métricas, e dessa dedução da equação do teorema de Riemann aqui, fundamental do Riemann, que ano passado eu deduzi no mini curso Avanços em Relatividade Geral, eu fiz todas as contas relativas a ele, então tá tudo lá, né? Ou seja, para preparar para esse curso aqui, a única coisa que realmente eu deveria ter feito era uma exposição melhor daquelas funções especiais lá, né? Que eu não função gama, essas coisas, isso eu não fiz, mas nos anos anteriores eu já vinha preparando esse mini curso com outros mini cursos
de anos anteriores, né? Dessa forma, eu tenho o meu tensor de Hitler, a gente faz a hipótese de que ele tem uma relação de proporcionalidade com o tensor momento-energia, e isso é interessante, porque o tensor de Hitler, ele como vocês puderam ver, a partir do aparecimento dele com esses objetos aqui, eles estando relacionados, eles estando aparentados desses objetos, esse tensor de Riemann é uma grandeza geométrica. Quando a gente faz esse salto aqui, a gente está dizendo que o tensor de Riemann ele é proporcional, uma grandeza geométrica, é proporcional a um objeto que descreve matéria, que descreve fluidos, que é o tensor momento-energia. E o tensor momento-energia, necessariamente, ele é um objeto que ele é conservado. A gente está impondo aqui a conservação do momento-energia. Assim, a gente escreve um lado esquerdo dessa primeira proporcionalidade que eu encontrei, para podermos igualar com o tensor de Hitler, que é o lado esquerdo daquilo que a gente chama de equação de campo de Einstein. Isso já foi deduzido lá como eu falei, lá no mini curso de avanços em relatividade geral no passado. E esse objeto também é conservado. A conservação dele, do tensor de Einstein, ele também se conserva, né? E, pois bem, nesse sentido, nós temos uma igualdade entre a equação de campo, entre o lado geométrico, que é dado pelo tensor de Einstein, e a parte do tensor momento-energia, que representa a matéria, que representa como os fluidos se propagam, obtendo como limitações apenas equações de estado, né, que nós vamos escrever, e além das equações de estado, limitações também com relação à conservação. Nós vamos definir aqui algumas escalas, a chamada, não são algumas escalas, vamos definir a escala, que é a escala de Planck, que é da ordem de 10 a menos 35 metros para o comprimento, para o tempo 10 a menos 43 segundos, e para energia 10 a 18 GeV, ou seja, essa é uma escala primordial, uma escala inicial para o nosso universo, né? No limite em que a gente tem ainda a validade das equações de campo de Einstein, a validade da física ainda funcionando sem singularidades. Nesse sentido, eu tenho que um escalar G, aqui que na verdade é esse escalar G, é na verdade esse G aqui, que é a constante gravitacional de Newton, que aparece na definição das escalas. Então, esse G, que é a intensidade da interação gravitacional, ou constante gravitacional de Newton, ela fica relacionada com a constante de Planck ao quadrado, com o comprimento de Planck ao quadrado. E a gente reescreve a equação de Einstein modificada. Nós temos aqui a equação de Einstein usual, né? Vou isolá-la aqui. Primeira vez que ela aparece. Porque nós temos a equação de campo de Einstein usual, né? E aqui está ela ainda usual. E nesse próximo passo, a gente introduz uma constante, lambda zero Gemini, para o tensor momento-energia, onde esse lambda zero tem um comportamento de pressão. Como a gente está introduzindo do lado direito da equação, a gente está introduzindo que isso aqui é um tipo de matéria. Ou seja, se a gente introduzir desse lado, do lado esquerdo, nós diríamos que isso seria um tipo de curva de geometria. Teríamos alguma... porém, a gente está introduzindo do lado de matéria, porque a gente está lidando com fluidos. A gente está lidando que tem... Os Illustrative diz que a equação tem um trabalho que a equação de campo acaba sendo uma identidade. Porque de ambos os lados nós teremos o que seriam fluidos, porque nós estaremos lidando com geometrias efetivas
e nesse sentido, a curvatura também estaria escrevendo um fluido. Mas o Huang ele não faz essa discriminação, essa é uma discriminação mais recente, que apareceu, que eu vi até agora nos trabalhos do Konstantin Zilskatiev. Não sei nem se eu estou falando o nome dele corretamente. Né? Então nós teríamos uma equivalência. Então, dizer que existe uma curvatura mínima vai implicar que exista também uma quantidade mínima de matéria, ou seja, você não conseguir. A gente poderia fazer o tensor de momento nulo. E aí, sem considerar a parte da constante, se a gente faz o tensor de momento de energia nulo, mas tendo a constante aqui à esquerda, nós teríamos uma curvatura mínima que seria um espaço do tipo ds ou ADS. Né? Ou seja, a gravidade ela não poderia ser eliminada mesmo que nós eliminássemos toda a matéria, a própria geometria gravitaria. Aqui o que ele está fazendo é colocar o lambda zero, a constante, como um tipo de matéria. Então ele está entendendo que o vácuo, de certa forma, é matéria. Bem, nesse momento, então, o Wang ele faz um catálogo de tipos de espaço-tempo. Né? Ele comenta primeiro sobre o espaço-tempo de Robertson Walker, que é a métrica que descreve uma seção espacial homogênea e uniforme. Depois ele comenta da métrica do Schwarzschild, que é a métrica que descreve uma região vazia de um espaço-tempo, onde fora nós temos uma simetria esférica estática e uma massa sem momento angular. Você vai ter uma massa no centro, um objeto esférico sem momento angular, parado estaticamente lá. Ele descreve ainda que existe a métrica de Kerr, que é uma generalização da métrica do Schwarzschild, que é a métrica onde internamente nós temos a massa interna tem algum tipo de momento angular. Existe a métrica de De Sitter, que é uma solução da equação do campo de Einstein, que é uma solução de pura constante cosmológica. Ou seja, então essa solução no sentido de que quando o TMN é zero, então nós só teríamos constante cosmológica mesmo. Que seriam os espaços de De Sitter e anti-De Sitter, e a solução de Kerr-Newman ou Kerr-Norsdon métrica, que é uma generalização da métrica de Schwarzschild, que para o lado de dentro a massa está carregada e forma porém sem momento angular, e no último caso, que é Kerr-Norsdon, aí tem momento angular. Então, ele faz esse catálogo porque ele pretende discutir essas estruturas mais à frente. Bem, ele começa então com uma métrica de Friedman Robert Walker, que é essa aqui. Esse termo A seria o termo da expansão do universo, e o termo K é o termo de curvatura, onde nós temos as três curvaturas plausíveis aqui. Até hoje, empiricamente, a gente acha os observacionais, os cosmólogos observacionais, encontram que K é igual a zero. Né? Então nós temos expansão. Então, isso, hoje, empiricamente, esse objeto ele destoa de uma métrica de Minkowski unicamente pela expansão desse setor aqui, pela expansão da seção espacial do universo. Né? Então, essa seção espacial está se expandindo. Então, tem isso aí. A gente, quando K é igual a zero, você tem basicamente, se A for 1, você tem basicamente se a aceleração for unitária, você tem basicamente a métrica de Minkowski. Então, a gente define um quadrivetor com as coordenadas TR, θ e φ, coordenadas esféricas. Né? Então, nós temos aqui um ângulo sólido das coordenadas esféricas. E
Dito isso, eu vou definir uma ação que vai integrar de 0 a R em cima desse elemento, do elemento G, RR desse cara, né? Que na verdade, não é uma ação, isso é um comprimento. Né? Integrando um comprimento de 0 a R, né? Eu defino esse comprimento, o comprimento está associado a uma. Desculpa ter falado ação, cansaço. Então, isso é um comprimento. Aqui nós temos uma aceleração, e aqui nós temos esse elementozinho GRR, na verdade, é uma integral desse elementozinho GRR, que é a parte radial, o comprimento radial, né, que o resto é angular, né? Então, nós temos esse comprimento dado aqui, e a gente define a lei de Hubble, né, que nos dá aquilo que é essa constante que nos dá o inverso dela, na verdade, que nos dá o tempo que decorreu desde o início da expansão cósmica, né? Então a gente tem que o parâmetro de Hubble, esse parâmetro nem sempre é constante, né? Em todos os modelos ele não é constante, mas aqui nós estamos considerando ele como uma constante. Pois bem, fica dado aí o comprimento e a constante de Hubble, né? E isso tem uma interpretação interessante que o Huang coloca, que eu quero reproduzir aqui. É como se fosse uma fábrica de espaço-tempo, como se o universo expandindo, ele estivesse fabricando espaço-tempo. Aliás, aquela figurinha lá que eu uso lá para o canal, que é o De Sitter assoprando o balão do espaço-tempo, né? Então, na verdade, existe espaço-tempo sendo fabricado. A distância entre dois pontos, P e Q, na superfície do balão, ela cresce, ou seja, de acordo com o crescimento de A de T. Então, nós temos que e ela cresce tão rápido quanto, né? Um objeto que está atachado na superfície, ele sente essa expansão. Então, em certo sentido, o parâmetro cosmológico, a constante cosmológica, ela é um objeto que ela está nos dando uma taxa de fabricação do espaço-tempo, como se o espaço-tempo tivesse sido fabricado. E aí nós temos um PROD das distâncias galácticas versus velocidade, redshift, né, que revela que o universo está se expandindo conforme a lei de Hubble. Esse PROD aqui é um PROD empírico que me dá lá de acordo com a lei de Hubble. Sugere que a expansão é dirigida por alguma coisa que a gente não sabe o que é, que a gente chama de Dark Energy. Neste livro, o Huang ele aborda energia escura num dos capítulos que eu resolvi excluir, né, por conta das minhas limitações físicas com relação à minha voz. Eu estou com, para quem só está vendo esse vídeo, eu estou com muita dificuldade de falar. Então, eu reescrevo o elemento de linha em termos das componentes da matriz da métrica, aqui, ou seja, vocês podem ver aqui que esse cara era o G11, aqui. É justamente o que está sendo integrado aqui. Então, nós temos ali o G11, na verdade, é a raiz do G1 que está sendo integrado ali no comprimento. E a raiz do determinante da métrica nos é dada. Tendo esses elementos aqui, e todo aquele arcabouço da geometria riemanniana, todo aquele arsenal da geometria riemanniana que eu havia comentado
nesta transparência, antes, tendo todo esse ferramenta, esse arsenal aqui estabelecido, a gente consegue calcular, então, quem são esses caras aqui. Quem são as componentes do tensor de Riemann. Então, nós temos a componente puramente temporal, que tem aqui, está relacionada com uma derivada segunda da aceleração. Temos uma... Percebo que essa componente temporal também está aqui, ó, onde, na componente espacial, que é dada pelos índices gregos. Então, ela também aparece aqui. Aí aqui aparece o parâmetro de Hubble, DADT, né? O A ponto representa derivada temporal, então esse cara aqui é o parâmetro de Hubble ao quadrado. Aqui aquela curvatura lá da métrica, né? G e J, e aqui o escalar de Higgs, que representa, né? E as componentes temporais fora da diagonal, R0J, são nulas nessa métrica. Bem, então a geometria está aqui descrita, a estrutura de geometria está aqui descrita. Com essa estrutura, com isso daqui, eu volto, né, vou voltar na equação do campo de Einstein. Aqui, na equação do campo de Einstein, vou jogar isso aí e vou ter o meu lado esquerdo. Agora falta o lado direito. Então, como é que eu vou começar a descrever o lado direito? A descrição do lado direito, ela vai ser dada pela estrutura de um gás ideal, que é o que nós estamos vendo aí. Isso aí é um gás ideal. É a componente temporal do tensor de energia e momento é a densidade de energia, e T e J, que são as componentes espaciais, elas são proporcionais à métrica, onde o termo de proporcionalidade é a pressão. E daqui, eu não vou deduzir isso aqui, né? Nós chegamos a uma equação que relaciona os termos, a estrutura geométrica da métrica, dada pelo A ponto sobre A, com as propriedades materiais, que são a densidade e pressão. A gente está escolhendo, então, um fluido barotrópico, que tem um parâmetro barotrópico dado por ômega zero, onde o ômega zero pode assumir esses valores, a gente pode estar lidando tanto com vácuo, e é interessante, se a gente lida com vácuo, substitui aqui, a gente vai ter que esse termo desaparece, e o rho ponto é zero, logo a densidade tem que ser uma constante, 1/3 é radiação, né? E zero é pressão de radiação. Substituindo isso nas equações de campo de Einstein, nós encontramos esse objeto aí, onde A ponto é igual a HA. Eu já tinha comentado isso. Então, nós temos a equação de campo de Einstein para o que a gente estava dizendo. T00, está dado aqui, TIJ. Então, está tudo aí direitinho. Com isso, a gente chega a gente consegue isolar as equações para uma variação temporal do parâmetro de Planck, ou seja, o parâmetro de Planck, que é A ponto dividido por A, se ele tem uma variação temporal, então você tem um A 2 pontos, que seria isso aqui, né? Isso aqui seria a variação temporal do parâmetro de Planck. Né? A gente tem um H ao quadrado aparecendo aqui também, vindo das... E aí é interessante, quando você vê que as equações de estado para um fluido barotrópico, elas operam aqui, ó, P mais ρ e tal. Isso aqui, inclusive, eu já tinha mostrado em alguns trabalhos meus, que existe como definir que tipo de fluido nós estamos lidando, usando as chamadas condições de energia de Hawking. Então, a gente consegue estabelecer
as condições de energia são imposições sobre o tensor momento-energia, e a gente consegue impor limites para esses caras aqui. Pois bem, então nós temos essas equações. Eu vou então considerar que essa equação aqui, que eu estou passando tudo para o lado de lá, ela é uma homogênea, né? Um x coincide com. Então, quando eu faço esses, quando eu isolo, eu começo a encontrar a possibilidade, a encontrar a densidade de matéria. Aqui eu tenho a densidade de matéria isolada, então eu vou isolar isso para começar a encontrar a densidade de matéria, a densidade de energia, desculpa. Acho que esses procedimentos aí, eles mereciam ser feitos em uma mesa digitalizadora. Mas isso aí eu vou deixar para fazer lá no canal, nos clubes do livro de relatividade, quando chegar o momento de discutir cosmologia. Pois bem, então, já estou com 26 minutos, eu vou preservar a minha voz e encerrar essa parte aqui da aula, da sexta aula, mostrando ali as referências sugeridas pelo Huang.